O programa Biota, ele começou em 1999 e sistematicamente vem inventariando a biodiversidade do Estado de São Paulo. Ele trabalha nos ambientes terrestres, os diferentes biomas, também nas áreas de agricultura, com a biodiversidade que resta e que utiliza essas áreas de alguma forma. Trabalha com a biodiversidade aquática, seja ela de água doce, seja ela marinha, e tem, então, produzido um conjunto de informações sobre a biodiversidade do Estado, que permitiu que o programa elaborasse um mapa de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no Estado de São Paulo, juntamente com um livro que detalhava e justificava cada uma das áreas, e esses mapas foram, então, adotados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado para definir políticas e novas resoluções em relação à conservação e à restauração da biodiversidade do Estado. Então, a gente vai ter um conjunto aí grande de leis que começam dizendo, considerado os resultados obtidos pela equipe de pesquisadores do projeto Biota. Então, isso é uma raridade. É muito difícil a gente encontrar no mundo exemplos como esse, onde o conjunto de pesquisa, o resultado de pesquisa, é efetivamente utilizado para aperfeiçoar a legislação. Desde que eu assumi o meu cargo em Brasília, nós estamos trabalhando, tem um grupo de trabalho numa nova legislação, numa legislação que já incorpore o que o protocolo de Nagoya coloca, que dá uma proteção aos países detentores de biodiversidade, que a gente não tinha antes. A convenção era muito tênue nesse aspecto, o protocolo é muito incisivo nesse aspecto, mas, principalmente, que a gente dê condições para que a pesquisa aqui resulte em um aumento, né, da possibilidade de utilização da nossa biodiversidade. Está associado à química a uma grande quantidade de malefícios. Geralmente, a grande imprensa coloca, e é muito evidenciado, as grandes catástrofes, quando, na realidade, a química é a nossa vida. Ela faz parte de nós, do nosso dia a dia e, principalmente, da nossa saúde. O professor Otto Richard Gottlieb, que foi meu orientador, costumava dizer que uma planta produz ou pode produzir centenas de substâncias, e uma delas pode ser muito mais importante do que uma galáxia. Então, para imaginar como ele tinha o entendimento de que a química poderia ajudar a desvendar os segredos da biodiversidade. E existe sempre a controvérsia. Alguns dizem que, na hora que a biodiversidade se manifesta, ela se transforma em alimento, fármaco e etc., ela deixa de ser preservada. Mas não é verdade. A biodiversidade tem que ser um modelo constante, um modelo rico e novo de fontes alternativas, de estrutural, coisas que muitas vezes é impossível de se idealizar dentro do universo químico, e os químicos, por mais excelentes que sejam, se inspiram na biodiversidade para produzir substâncias e complexidade estrutural, que pode ser um fármaco, uma agroquímica, etc. Então, é extremamente importante a manutenção desse laboratório. Ao desequilibrar a biodiversidade, como é o que está acontecendo hoje, nós perdemos água, perdemos em clima, perdemos em nutrientes e, com isso, perdemos espécies e fazemos um descontrole tremendo, e isso pode ser grave para o futuro da própria espécie do homem na Terra. A relação entre as angiospermas e os insetos evoluiu durante o Cretáceo, ou seja, entre 140 a 60 milhões de anos. E, nessa época, a Terra já era povoada de insetos. Mas as plantas que produziam flores, as angiospermas, estavam começando a aparecer. Então, com a ajuda dos insetos, houve também uma dispersão, então, desses angiospermas, e eles coevoluíram durante os anos seguintes.
Então, hoje, o que nós vemos é um mutualismo entre as plantas que florescem e os seus polinizadores. Porque toda planta ela tem um odor específico que pode atrair abelhas. Porém, se é só odor, a abelha não fica. Ela vai lá atraída por alguma coisa, e normalmente é recompensa. E a recompensa difere, pode ser pólen, néctar, ou óleos ou resinas. Nós vimos que há uma relação muito grande entre a espécie que é coletada e a abelha e o seu ninho. E nós passamos, então, com a Simone Capellari, a estudar outros fenômenos. Como as espécies simpátricas ou espécies que florescem ao mesmo tempo, como é que elas atraem os polinizadores? Como é que elas podem atrair o polinizador certo? Poderia ser um problema de química, que a química delas fossem diferentes. Mas um caso mais específico que nós queríamos estudar é um caso em que nós tínhamos duas espécies, uma que era visitada por abelha e outra completamente ignorada pelas abelhas coletoras de óleo. E vimos, pela visita das abelhas, poucas visitas, mas a maioria delas, as visitas são feitas por abelhas não coletoras de óleo, e sim coletoras de pólen. Com isso, nós comprovamos que o óleo, muito mais simplificado, não atraía abelha coletora de óleo. E talvez nós vamos olhar, nós vamos estudar um pouco mais, estamos fazendo a síntese desse ácido graxo, talvez ele seja indigesto e talvez tenha alguma atividade indesejável para as abelhas.